A notoriamente reservada Mary Austin vive na amada casa de Freddie Mercury em Londres, Garden Lodge, desde a sua morte em 1991, tendo herdado a casa e todo o seu conteúdo de acordo com o seu testamento. Mas agora, aos 73 anos, Mary Austin quebra o silêncio e choca o mundo. Quem foi Mary Austin? Nascida em 1951 em Fulham, Londres. Mary Austin é amplamente conhecida como a ex-noiva e confidente de longa data de Freddie Mercury. Criada por pais surdos, Mary comunicava com eles através da leitura labial e da língua gestual, um aspecto singular da sua educação. Embora a relação amorosa entre Mary e Freddie tenha terminado quando ele se assumiu como gay, a ligação entre ambos permaneceu inquebrável. Freddie referia-se frequentemente a Mary como o meu verdadeiro amor, e ela permaneceu ao seu lado até a sua morte, em 1991. Mary não participou na produção do filme Bohemian Rhapsody de 2018, mas disse que deu a sua aprovação. A sua ligação duradoura com Freddie Mercury e a sua vida discreta em Garden Lodge, a casa que ele lhe deixou, fizeram dela uma figura de fascínio e admiração entre os fãs dos Queen e os amantes de música de todo o mundo. Como é que Freddie Mercury conheceu Mary Austin? A extraordinária relação entre Freddie Mercury e Mary Austin começou em 1960, um ano antes de Mercury formar os Queen com os seus companheiros de banda Brian May, Roger Taylor e, mais tarde, John Deacon. Mercury, cujo nome de batismo é Farrokh Bulsara, nasceu em 1946 em Zanzibar, na Tanzânia, e mudou-se para a Inglaterra com os pais na década de 1960. Mary Austin, nascida em 1958 numa família pobre da zona de Battersea, no sul de Londres. Era filha de um fabricante de papel de parede e de uma governanta. Ambos os pais eram surdos. Mary e Freddie conheceram-se quando ela trabalhava na badalada boutique londrina Bebar. Mercury, que acabara de se formar em artes plásticas, trabalhava numa banca de roupa perto de Kensington. Inicialmente hesitante em relação à personalidade, por vezes extravagante, de Mercury, Austin cedo se tornou um casal, e os dois passaram a viver juntos num pequeno apartamento enquanto Mercury se dedicava à sua carreira musical. Ele era diferente de qualquer pessoa que eu já tivesse conhecido, disse Austin à revista OK, em 2000. Ele era muito confiante, e eu nunca fui confiante. Crescemos juntos. Gostei dele, e as coisas evoluíram a partir daí. Mark Blake. Otterdy, Is This the Real Life? The Untold Story of Freddie Mercury and Queen. Observou que ela parecia ter os pés assentes na terra. Rapidamente se envolveram, tendo se conhecido apenas por alguns meses antes de irem viver juntos. A sua relação com Freddie Mercury. Quando Mary Austin iniciou uma relação com Freddie Mercury, este ainda estava longe da fama internacional, e o seu estilo de vida era tudo menos glamouroso. Os dois viviam num pequeno apartamento de uma só divisão, e simplesmente faziam coisas normais como outros jovens. Mas tanto as suas vidas pessoais como a carreira de Mercury continuaram a progredir. Austin demorou inicialmente a abrir-se com Mercury, mesmo tendo começado a viver juntos quase imediatamente. Como ela explicou, demorou cerca de 3 anos até que me apaixonasse verdadeiramente, mas nunca me tinha sentido assim por ninguém antes. Quase na mesma altura. Em 1972, a banda de Mercury, Queen, assinou também o seu primeiro contrato discográfico e teve o seu primeiro sucesso. O casal conseguiu mudar-se para um apartamento maior, mas foi só quando Mary Austin viu o namorado atuar na sua antiga escola de arte que percebeu que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ao vê-lo atuar perante uma plateia entusiasmada, ela pensou: o Fred foi simplesmente o melhor artista que já vi em palco. Pela primeira vez, pensei, lá vem uma estrela. Austin estava convencida de que o seu recém-adquirido estatuto de celebridade faria com que Mercury a deixasse. Nessa mesma noite, quando o viu atuar na escola, tentou fugir e deixá-lo com os seus fãs entusiasmados. Mas Mercúrio correu imediatamente atrás dela e recusou-se a deixá-la ir. Como Mary Austin recordou, a partir desse momento percebeu: entendi que tinha de lidar com isto e fazer parte disto. À medida que as coisas foram acontecendo, vi-o florescer. Foi maravilhoso de se ver. Fiquei tão feliz por ele querer estar comigo. A banda Queen ascendeu rapidamente ao estrelato, com Mary Austin sempre ao lado do cantor. O pedido de casamento de Freddie foi inesperado. O casal acabou por se mudar para um apartamento maior na Holland Road, em Londres, em 1973. No mesmo ano em que os Queen lançaram o seu álbum de estreia, Freddie pediu Mary em casamento de uma forma inesquecível e divertida.
quando eu tinha 23 anos. Ele deu-me uma caixa grande como presente de Natal. Dentro dela havia outra caixa, depois outra, e assim sucessivamente. Era como uma das suas brincadeiras. Finalmente, encontrei um lindo anel de jade na última caixinha, disse Austin ao Daily Mail em 2013. Sem saber o que fazer, Austin perguntou a Freddie em que mão deveria usar o anel. Ele respondeu, segurando-lhe a mão esquerda, e depois perguntou-lhe se queria casar com ele. Fiquei chocada. Não era nada do que eu esperava. Eu simplesmente sussurrei, sim, aceito. Nos anos seguintes, a popularidade dos Queen cresceu com o lançamento dos álbuns A Night at the Opera em 1975 e Love of My Life, que incluía a balada Love of My Life, supostamente escrita para Austin. À medida que a fama da banda aumentava, o mesmo acontecia com a de Freddie. A sua vasta cabeleira, o seu sorriso rasgado, os seus figurinos extravagantes e a sua presença em palco caricata, combinados com a sua voz de cortar a respiração, com quase 4/8 de alcance, atraíam público de todo o mundo para assistir aos concertos dos Queen. No entanto, nunca se tornaria oficialmente a esposa de Freddie Mercury. Nessa altura, o romance entre eles já tinha atingido o auge. Os dois estavam noivos, e Mercury tinha declarado o seu amor por Austin ao mundo quando lhe dedicou a canção Love of My Life. Os Queen tinham alcançado um enorme sucesso internacional e os dias em que o casal partilhava um apartamento apertado de uma só divisão pareciam ter ficado para trás. Austin acreditava que Mercury era gay e não bissexual. Mas, precisamente quando a carreira de Mercury atingia o auge, a relação entre ambos começou a desmoronar-se. Depois de quase 6 anos com o cantor, Mary Austin percebeu que algo estava errado, embora não quisesse admitir, explicou. A princípio, ela pensou que o novo distanciamento entre ambos se devia à sua súbita fama. Ela descreveu como, quando eu chegava do trabalho, ele simplesmente não estava lá. Chegava tarde, já não éramos tão próximos como costumávamos ser. A atitude de Mercury em relação ao casamento também tinha mudado drasticamente. Quando ela perguntou cautelosamente se estava na altura de comprar o vestido, ele respondeu não, e ela nunca mais tocou no assunto. Não queria ser esposa de Freddie Mercury. Decidiu então falar com ele sobre o assunto. Disse-lhe que algo estava a acontecer e senti-me um peso. Acho que está na hora de eu ir embora, recordou a revista OK. Mercury insistiu que não havia nada de errado, mas Austin observou que a relação entre ambos arrefeceu na altura em que a banda estava a desfrutar de um sucesso incrível. Freddie chegava a casa cada vez mais tarde, na maioria das noites, e Austin suspeitava que ele pudesse ter um caso. Mas em 1976, quando já era uma estrela internacional, decidiu falar com ela sobre os seus sentimentos sexuais que começavam a surgir. Nunca me vou esquecer daquele momento, disse Austin ao Daily Mail. Demorei um pouco, por ser algo ingênua, a perceber a verdade. Depois, sentiu-se bem por finalmente me ter dito que era bissexual, embora me lembre de lhe ter dito na altura não. Freddie, acho que não és bissexual. Acho que é gay. A revelação pôs fim à relação física entre ambos, e Austin mudou-se para um apartamento próximo que a editora musical de Mercury lhe tinha comprado. Apesar desta mudança, ela continuou a ser parte integrante do círculo da banda. Ela fez digressões com eles. Há fotografias deles juntos nos bastidores dos concertos até ao final da década de 1970. Nessa altura, já não eram um casal, diz o biógrafo Blake. Freddie era essencialmente um homem gay. É uma parte muito interessante da história deles. Viviam juntos como um casal e, a certa altura, ela pensou que iriam casar, mas depois teve de aceitar que ele se envolvia com outros homens. Apesar disso, permaneceram grandes amigos durante muito tempo. Ela continuou a fazer parte do círculo íntimo da banda porque fazia parte do círculo íntimo dele. Era a pessoa mais importante naquele círculo. Mercury admitiu que se sentiu aliviado depois de contar a verdade a Mary Austin. O casal terminou o noivado e Austin decidiu que estava na altura de se mudar. Mercury, no entanto, não queria que ela se mudasse para longe e comprou-lhe um apartamento perto do seu. Embora a relação tivesse mudado, o cantor ainda nutria apenas sentimentos carinhosos pela ex-namorada, declarando numa entrevista de 1985, "A única amiga que tenho é a Mary, e não quero mais ninguém. Acreditamos um no outro, isso basta-me." Mary Austin acabou por ter 2 filhos com o pintor Piers Cameron, embora Cameron sempre se tenha sentido ofuscado por Freddie e, eventualmente, tenha desaparecido da sua vida. Já Mercury teve uma relação de 7 anos com Jim Hutton, embora o cantor tenha explicado mais tarde. "Todos os meus amantes me perguntaram por que é que não conseguiam substituir a Mary, mas isso é simplesmente impossível.
Austin esteve ao lado de Mercury até a sua morte. Testemunhou Mercury a viver uma vida de excessos luxuosos, entregando-se ao estilo de vida de estrela de rock, alimentado pelo abuso de drogas e encontros sexuais indiscriminados. Entretanto, Austin seguiu o seu próprio caminho. Teve 2 filhos com o pintor Pierce Cameron, Richard, cujo padrinho era Mercury, e Jamie, que nasceu pouco depois da morte de Mercury. Embora nunca tenha casado com Cameron, o seu casamento com o empresário Nick Holford terminou em divórcio ao fim de 5 anos. Apesar da sua instável vida pessoal, Austin nunca esteve muito ausente da vida de Mercury. Segundo consta, trabalhava para a empresa que o geria e era uma presença constante, sobretudo nos anos que antecederam a sua morte. Quando Mercury foi diagnosticado com VIH em 1987, não existia nenhum tratamento eficaz para o vírus. Faleceu no dia 24. Em novembro de 1999, complicações relacionadas com a SIDA. Mary Austin e Jim Hutton estavam ao lado de Freddie Mercury quando este contraiu SIDA, em 1987. Nessa altura, não havia cura para a doença, e Austin e Hutton cuidaram dele da melhor forma possível. Austin lembrava-se de como ela se sentava ao lado da cama dele durante horas, todos os dias, quer ele estivesse acordado ou não. Acordava, sorria e dizia, "Ah, és tu, minha velha companheira." Manteve-a por perto quando ficou doente, diz Blake. O facto de ter sido tão bem apoiada no testamento, recebendo a casa e uma parte dos direitos de autor, diz muito. Deixou-lhe realmente muita coisa, como se estivesse a deixar tudo para a viúva. Mary era provavelmente boa a mantê-lo com os pés no chão. Ela estava lá antes do dinheiro, antes da fama, e esteve lá até o fim. Ao refletir sobre a morte de Mercury, Austin diz que perdeu alguém que considerava o seu amor eterno. Quando ele morreu, senti que éramos casados, disse a revista OK. Tínhamos passado por momentos bons e maus juntos, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Nunca poderiam ter deixado Freddie ir embora, a não ser que morresse. E, mesmo assim, teria sido difícil. Austin apoiou a decisão de Mercury de manter a natureza da sua doença em segredo até pouco antes da sua morte. Encarregou-a também da tarefa de recolher as suas cinzas e colocá-las num local privado, segredo que guarda até hoje. Conforme o seu desejo, Austin esperou 2 anos após a sua morte antes de retirar discretamente as suas cinzas da casa onde faleceu. Ela ainda vive nesta casa, rodeada por muitos dos móveis que Mercury tinha escolhido. Ele não queria que ninguém tentasse desenterrá-lo, como já aconteceu com algumas pessoas famosas, disse Austin ao Daily Mail. Os fãs podem ser muito obsessivos. Ele queria que isso permanecesse um segredo, e permanecerá. Apesar das circunstâncias invulgares da relação, Austin declarou após a morte de Mercury: "Perdi alguém que pensava ser o meu amor eterno. Isto provou que o amor se manifesta muitas vezes sob a forma de 2 almas gêmeas que confiam uma na outra, se preocupam uma com a outra, acreditam uma na outra e compreendem-se perfeitamente." Quando Mercury morreu de pneumonia relacionada com a SIDA, em 1991, aos 45 anos, Austin estava ao seu lado, como tinha estado durante grande parte da sua vida adulta. Mary Austin teve filhos? Mary Austin teve 2 filhos com o seu primeiro companheiro, o pintor Pierce Cameron. O casal teve 2 filhos, Richard e Jamie, durante o tempo em que estiveram juntos. Freddie Mercury, que era próximo de Mary e da sua família, foi padrinho de Richard até a sua morte prematura. Mary e Pierce nunca se casaram, mas o seu relacionamento durou até ao início da década de 2090. Mais tarde, em 1998, casou com o empresário Nicholas Holford, mas o casamento terminou em divórcio em 2000. Apesar destas mudanças na sua vida pessoal, a ligação duradoura de Mary com Freddie e a vida que partilharam manteve-se constante. Onde está Mary Austin agora? Após a morte de Freddie Mercury, foi revelado que deixou a Mary Austin metade da sua fortuna de 75 milhões de libras, incluindo a sua amada mansão georgiana de 25 milhões de libras em Kensington. Mary continua a levar uma vida tranquila ali, embora os fãs visitem a propriedade regularmente. A mansão luxuosamente decorada, com 28 quartos, praticamente não mudou por dentro desde o tempo de Freddie. Mary, que desenhou pessoalmente o interior com mobiliário Louis XV para Freddie, não vê razão para o alterar. Numa decisão surpreendente que chocou os fãs dos Queen em todo o mundo em 2023, Mary anunciou que iria leiloar 1.500 pertences de Freddie Mercury, incluindo figurinos, instrumentos e letras de músicas manuscritas. Numa entrevista exclusiva à BBC, Mary explicou os motivos desta decisão tão importante.
Chegou a altura de eu tomar a difícil decisão de terminar este capítulo tão especial da minha vida, disse. Preciso de pôr os meus assuntos em ordem, acrescentou. Explicando, decidi que não seria correto guardar estes artigos por mais tempo. Se decidir vender, terei de ser corajosa e vender tudo. Mary Austin recebeu mais de 60 milhões de dólares com o sucesso de Bohemian Rhapsody. O filme de 2018 revelou-se extremamente lucrativo para a família de Freddie e para Mary Austin, a sua amada companheira. Mary recebeu mais de 60 milhões de dólares graças a uma cláusula do testamento de Freddie. Após a sua morte, em 1991, Freddie estipulou que 50% dos seus rendimentos futuros deveriam ser destinados a Mary Austin, que o inspirou a escrever a icônica canção de amor Love of My Life em 1975. Os restantes 50% dos seus rendimentos foram divididos igualmente entre os seus pais e a sua irmã mais nova. Kashmira Bulsara, Bohemian Rhapsody. Conta a história de Freddie Mercury, o carismático vocalista dos Queen, a lendária banda de rock britânica. Com uma receita de bilheteira superior a 900 milhões de dólares, foi um dos filmes de maior sucesso de 2018. Kashmira Bulsara, irmã de Freddie, recebeu aproximadamente 25 milhões de dólares, enquanto os restantes membros dos Queen faturaram coletivamente cerca de 90 milhões de dólares com o sucesso do filme. A história não contada de Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody revela aspectos da sua vida que não chegaram ao ecrã. Ainda assim, existem muitos factos sobre Freddie que até a maioria dos fãs desconhece. Esta é a verdade desconhecida sobre Freddie Mercury. A terra natal de Freddie já não existe. Segundo a Britannica, Freddie Mercury nasceu Farrokh Bulsara, a 5 de setembro de 1946. Os seus pais, Bomi e Jer Bulsara, eram Parsis, ambos emigraram da Índia. O seu país natal, para Zanzibar, em África, onde nasceu o futuro vocalista dos Queen. No entanto, Zanzibar já não é um país independente. Ou pelo menos já não um estado soberano. A britânica refere que a pequena ilha ao largo da costa leste da África Central era um território britânico na primeira metade do século XX. Tornou-se independente em 1963, mas manteve-se parte da comunidade britânica. Este estatuto, no entanto, foi de curta duração. Em janeiro do ano seguinte, uma revolta comunista levou à queda do sultanato árabe e ao estabelecimento de uma república. Os africanos nativos, que constituíam a maioria da população, passaram a governar o território pela primeira vez. Mas isso também não durou muito tempo. Em abril do mesmo ano, Zanzibar e Tanganyika uniram-se para formar a nação moderna da Tanzânia. A família Bulsara fugiu do país quando a Revolução começou e estabeleceu-se em Feltham, Inglaterra, a oeste de Londres. Aí, Mercury passou a sua juventude, frequentando o Ealing Technical College e a Escola de Arte. Agora parte da Universidade de West London, e mais tarde conhecendo os outros membros da banda que viria a ser os Queen. Quando era criança, Freddie Mercury adorava colecionar selos. Freddie Mercury, conhecido pela sua lendária carreira musical, teve uma paixão inesperada na sua juventude: colecionar editoras. Segundo o Museu Postal Britânico, o jovem Farrokh Bulsara acumulou uma notável coleção de selos antigos entre os 9 e os 12 anos de idade, que faz hoje parte de uma exposição itinerante. A abordagem de Mercury ao colecionismo de selos era, ao mesmo tempo, meticulosa e eclética. Organizava os seus selos no álbum de diversas formas, em algumas páginas por tamanho, noutras por tipo e até por cor ou inscrição. Se uma página específica não tivesse o selo correspondente para completar o padrão, Mercury deixava espaços em branco, demonstrando o seu olhar artístico e atenção aos detalhes desde jovem. Acredita-se que Mercury herdou o interesse pela filatelia do seu pai, Bomi, que também era um colecionador apaixonado. Após a morte de Freddie, em 1991, Bomi leilou as coleções dele e de Freddie. Ao longo dos anos, estas coleções foram exibidas em todo o mundo, de Praga à Austrália, mostrando não só selos, mas também um aspecto pouco conhecido da vida do icônico músico. Mercury desenhou pessoalmente o logótipo dos Queen. Muitos músicos criam os seus próprios logótipos, frequentemente por necessidade, antes de assinarem um contrato com uma editora discográfica, uma vez que não têm orçamento para contratar designers gráficos. No entanto, a maioria dos logótipos de bandas é bastante simples. Os Rolling Stones têm a língua, os Metallica, os Kiss e os AC/DC estilizam os seus nomes, enquanto os Black Flag e os Red Hot Chili Peppers usam símbolos minimalistas.
Os Nirvana optaram por um rosto sorridente e divertido, mas os Queen destacaram-se com um logótipo que lembra mais um brasão medieval. Retrata uma fênix com asas abertas e língua serpentina, pairando sobre uma letra Q estilizada adornada com uma coroa de joias no centro. Em redor destes elementos, encontram-se as representações do signo do zodíaco de cada membro da banda. O caranguejo do guitarrista Brian May, representado por um caranguejo, está no topo do Q. Os leões de John Deacon e Roger Taylor, ambos do signo leão, ladeiam o logótipo, enquanto o virginiano Freddie Mercury é representado por fadas sentadas embaixo. Esta obra ricamente detalhada foi criada pelo próprio Freddie Mercury. A sua formação em artes plásticas capacitou-o para criar um logótipo como este. A versão original, My Simples, vista pela primeira vez na capa do álbum de estreia da banda, evoluiu com o tempo para o emblema mais elaborado e agora familiar. Freddie recusou-se a alinhar os dentes porque acreditava que o ajudavam a cantar. Não é incomum que as pessoas reparem imediatamente nos dentes de Freddie Mercury ao olharem para as suas fotografias. Tinha uma sobremordida notável causada por 4 dentes extra, conhecida como mesiodons, como relata a Miller's Music. Mercury era muito preocupado com a sua aparência e escondia frequentemente os dentes. Talvez seja também essa a razão do seu icônico bigode. Pode-se questionar por que razão não fez qualquer tratamento dentário. Afinal, Freddie Mercury não tinha problemas financeiros, mas acreditava que os seus dentes extra contribuíam para a sua voz extraordinária. Acreditava que o espaço extra na sua boca empurrava o seu maxilar para a frente, alargando assim a sua extensão vocal. O livro Miller's Music detalha ainda mais este aspecto, descrevendo o quão extraordinária era a voz de Mercury. O cantor conseguia alternar sem esforço entre notas graves, médias e agudas, executando-as com precisão e exatidão. Em particular, a sua extensão vocal abrangia aproximadamente de 92,2 Hz a 784 Hz, indo de Fá bemol 2 a Sol 5. Uma impressionante extensão de 3 oitavas. Para quem não está familiarizado com a terminologia musical, esta é extraordinariamente impressionante. Embora a influência exata dos dentes de Mercury nas suas capacidades vocais ainda seja debatida, era evidente para ele que valorizava as suas qualidades vocais acima das considerações estéticas. Afinal, não ganhava a vida com base na sua aparência. Freddie e Michael Jackson não tiveram vida fácil durante as sessões de gravação. Em teoria, uma colaboração entre duas das maiores estrelas do rock e da pop, Freddie Mercury e Michael Jackson, deveria ter sido um sucesso garantido, uma vez que ambos os artistas estavam no auge da sua carreira em 1983. Gravaram 3 duetos juntos: There Must Be More to Life Than This, Victory e State of Shock. Eram grandes canções, comentou Mercury em uma biografia íntima de Freddie Mercury. Mas o problema foi o timing, uma vez que ambos estávamos muito ocupados nessa altura. A resposta diplomática de Mercury mascara as idiosincrasias e os conflitos que caracterizaram as suas sessões de gravação. Segundo o livro The Great Pretender, Mercury ligou uma vez ao seu manager, Frustrado, e disse-lhe: "Estou a gravar com uma lhama." O Michael traz a lhama dele para o estúdio todos os dias. "E eu não estou mesmo habituado a isso. Já chega, quero ir embora daqui." Jackson, por sua vez, também tinha as suas próprias preocupações, sobretudo em relação ao consumo de cocaína por parte de Mercury durante as gravações. Existem relatos divergentes sobre o propósito original das gravações, mas, seja qual for o plano, as faixas permaneceram inéditas durante décadas. Finalmente vieram à tona em 2014. Mercury era introvertido. Ao pensar em Freddie Mercury, provavelmente imagina-o a dominar o palco com roupas extravagantes, cativando o público com a sua voz poderosa. Mas, ao contrário da sua imagem pública, o Astro era, na verdade, bastante introvertido. Pessoas próximas, incluindo amigos, familiares e colegas que conheciam a sua vida privada, descrevem-no como tímido e ponderado, bem diferente da figura exuberante que representava em palco. Ele queria levar uma vida o mais normal possível, observou a senhora Bulsara, mãe de Mercury. Havia a sua vida profissional de um lado e a sua vida familiar do outro. Chegava a casa e perguntava: "Mãe, estás a fazer os teus cheesecakes especiais?" E apesar da fama, Mercury valorizava muito os laços familiares e convidava frequentemente a mãe para cozinhar para os seus colegas de banda e de equipa. Na vida real, ninguém conhecia verdadeiramente Freddie, escreveu Roger Taylor numa carta citada por Mercy e Queen. Era tímido, gentil e amável. Nunca era a pessoa que era no palco.
Opiniões semelhantes são expressas por outras pessoas que conheciam bem Mercury. Reinhold Mack, antigo produtor dos Queen, descreveu-o como incrivelmente modesto e tímido, qualidades que transparecem em muitas descrições suas. Dave Clark, dos Dave Clark 5, acrescentou que, na sua vida privada, era completamente o oposto da estrela provocadora. Ele era muito atencioso. Mercury considerava-se um mau pianista. O legado de Freddie Mercury como um dos maiores vocalistas de rock é inegável. Encabeça frequentemente listas que destacam a sua presença de palco eletrizante e a sua excepcional extensão vocal. A sua capacidade de cativar o público foi evidente na lendária atuação do Live Aid de 1985, onde os seus talentos quase mágicos atingiram o seu auge. Surpreendentemente, Mercury tinha inseguranças quanto às suas habilidades ao piano, embora o instrumento fosse um elemento crucial em muitos êxitos dos Queen. Canções como Somebody to Love, Killer Queen, We Are the Champions e Crazy Little Thing Called Love foram compostas ao piano e apresentam o instrumento de forma proeminente. As notas iniciais de Bohemian Rhapsody, por si só, estão entre as sequências de piano mais facilmente reconhecíveis da história da música. Apesar das suas próprias capacidades, Mercury convidava frequentemente músicos para tocar teclado durante os concertos dos Queen. Isto permitiu-lhe concentrar-se no seu papel como vocalista, onde cativou o público com a sua carismática presença em palco. E assim concluímos a nossa exploração do lado menos conhecido de Freddie Mercury. Se gostou de aprender mais sobre esta figura icônica, demonstre o seu apreço, gostando deste vídeo e subscrevendo o nosso canal. O seu apoio significa muito para nós. Fique atento para mais histórias emocionantes. Até a próxima. Cuide-se bem. Adeus.